O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado cidadão real, a nossa pauta tem sido multidisciplinar, conforme você tem observado ao longo destes quase 11 anos que o programa Cidade Real vem sendo apresentado ininterruptamente, sempre levando até você interesses diversos, com temas de utilidade pública, conforme você que nos prestigia com a sua valiosíssima audiência tem comprovado. Portanto, tratamos de assuntos variados, em âmbitos diferentes, por vezes no que se refere à agenda local, estadual e nacional, privilegiando, evidentemente, aqueles assuntos que têm vínculo com nossa cidade. Até porque entendemos que, por mais que você esteja inteirado de toda a movimentação, de todo o cenário que lhe cerca, preferencialmente você tem que ter informações a nível municipal. Como aconteceu em janeiro de 2011, quando a maior tragédia climática registrada em nosso país se abateu sobre a região serrana, ceifando aproximadamente 1.000 vítimas, entre mortos e desaparecidos. E por conta de recentes tragédias que também se abateram em outros estados da federação, especialmente Minas Gerais, e aí cria-se o vínculo a essas situações, as nossas memórias são transportadas para aquele cenário absolutamente cruel e crítico em janeiro de 2011, quando tivemos uma situação dificílima e extremamente grave a ser superada, o que vem acontecendo paulatinamente, também nos sentimos, de certa maneira, vinculados a essas situações, como aconteceu muito recentemente com o rompimento de uma barragem na cidade mineira de Brumadinho. E precisamos entender esse contexto tecnicamente e eu diria também institucionalmente, uma vez que residimos numa área de risco permanente. Não tenho dúvida em afirmar este entendimento. Basta observarmos os registros históricos das cheias dos cursos d'água em nossa cidade, que mostram a antiga Praça 15 de Novembro, atual Getúlio Vargas, totalmente tomada pelas águas. E sempre tivemos, em maior ou menor proporção, o deslizamento de encostas, o escorregamento de taludes, que é o nome técnico que se confere a essas situações, provocando perdas materiais que por vezes podem ser recuperadas, mas sobretudo humanas, irreparáveis. O que certamente poderá continuar acontecendo, até porque não temos ainda o domínio sobre as condições climáticas. Por mais que a tecnologia nos favoreça, ainda não nos é possível dominar essas situações que são imprevisíveis, de chuvas intensas que provocam esses deslizamentos. Entretanto, temos que evitar de toda forma as perdas humanas, as vítimas fatais. Com certeza, essas situações continuarão ocorrendo, inclusive no que se refere às barragens que estão espalhadas aos milhares pelo território nacional, quando um rompimento sucede o outro. Você há de se lembrar, o primeiro que tomou notoriedade também na cidade mineira de Mariana. E 3 anos após, acontece algo de proporções muito maiores em Brumadinho. Portanto, é preciso se entender esse fenômeno, é preciso se conhecer melhor
essas configurações e, sobretudo, analisarmos os aspectos da fiscalização dos órgãos governamentais e das responsabilidades técnicas. Precisamos estar preparados para essas situações e, por semelhança, sim, tomarmos as medidas preventivas. E é justamente o que trataremos nesta edição do programa Cidade Real, quando estaremos conversando com um especialista, colega profissional, engenheiro civil, que conhece como poucos esta realidade. Vale acompanhar atentamente, porque aqui você entenderá melhor esse contexto, por vezes tratado de forma muito superficial pelos veículos de comunicação a nível nacional, que buscam sempre o sensacionalismo na sua grande e maioria esmagadora das oportunidades. O programa Cidade Real, assim, lhe traz essa oportunidade de você conhecer com tranquilidade e com propriedade as questões técnicas e, eu diria, políticas que envolvem, por vezes, fenômenos desta forma que surpreendem, que arrasam, que destroem e que, sobretudo, matam pessoas. Vale acompanhar atentamente. Com a proteção de Deus e de Santa Rita de Cássia, sempre, sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição inédita do programa Cidade Real, que conta com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 18 de fevereiro de 2019. É sempre bom contar com amigos. Com união e força, nossa campanha Doe Quem Sabe arrecadou mais de 7 mil quilos de alimentos para instituições filantrópicas. Obrigado. SAF, seu amigo de todas as horas. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Nova Friburgo mais verde. Ser sustentável é fácil. Vamos começar. Use ecobags. Não use sacolas descartáveis. Use transporte alternativo. Vá de bicicleta, a pé ou de carona. Dispense o canudo. Vamos diminuir o consumo de plástico. Com essas 3 ações, em um ano, você economiza 3 kg de lixo, mais de 60 litros de água e 30 horas de energia. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos. Apoio EBMA. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção, tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor. Nas noites de segunda-feira, desta vez nos debruçando, que é um termo ótimo, sobre a tragédia ocorrida na cidade mineira de Brumadinho. E por que estamos propondo esta pauta? Por conta, evidentemente, também de residirmos numa área de risco permanente. Conforme eu disse no editorial de abertura, historicamente, Nova Friburgo sempre sofreu por esses fenômenos, que por vezes são inevitáveis, por se tratarem, evidentemente, de fenômenos da natureza, mas que podem ter as suas consequências minimizadas, com medidas preventivas e, sobretudo, fiscalizatórias da administração pública. E que, por conta desta referência, quero lhe convidar para assistir também a edição da próxima segunda-feira, conhecida como 25 de fevereiro, quando estaremos promovendo uma entrevista
exclusiva com o senhor Renato Pinheiro Bravo, prefeito municipal, que certamente comparecerá nos informando e nos detalhando acerca de várias propostas e ações que o seu governo, nesta segunda metade de mandato, está se propondo. Vale você estar muitíssimo atento nesta edição absolutamente imperdível, porque as informações certamente, como sempre, serão de utilidade pública. Portanto, na próxima segunda-feira, 25 de fevereiro, às 22 horas, entrevista exclusiva com Renato Pinheiro Bravo, prefeito municipal. E dando sequência à nossa aula de hoje, porque, dada a sabedoria do nosso convidado, certamente supera a conotação de entrevista e toma caráter de aula, proferida pelo ilustre amigo e companheiro Dr. Jomar Simão Batista. Seja muito bem-vindo, amigo. A direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real se sentem honradas com a sua presença. Uma honra também é toda minha, prezado colega Zuri, prezados ouvintes da TV Zoom, do programa Cidade Real. E estamos aqui para colaborar aí nesse entendimento dessas tragédias, essas ocorrências inoportunas, né? Mas tão perto da gente que as diferenças de locais não chegam a ser tão grandes devido à magnitude de cada tragédia, né, que a gente já presenciou, principalmente na região serrana. E aí, Jomar, já lhe pergunto o seguinte, para que a gente entenda melhor esta configuração, nos referindo à barragem que até então existia na cidade mineira de Brumadinho, decorrente da mineração de ferro, sobretudo, por uma empresa muitíssimo, sobretudo financeiramente também, portentosa. Se fala muito, se diz muito, que aquela barragem foi construída pelo método de alteamento a montante. Para nós, mortais leigos, se bem que eu também sou da área de engenharia, por vezes temos dificuldade de entender essas nomenclaturas, sobretudo aquele público que não detém esse conhecimento. De maneira assim bem didática, o que consiste esse tipo de construção de barragem? Bom, são essas barragens da Vale, são barragens de rejeito, embora lá em Brumadinho existia também uma barragem de água, né, que é usada no processo de lavagem do minério para se separar o minério de ferro do material rochoso, arenoso, que existia junto. Então, essa barragem muito antes, a gente define, por exemplo, o eixo da barragem, a superfície mais anterior dela. Montante é o que muito antes, é o que vem antes. E jusante é o que está após esse eixo, né? Então, numa ponte, se o rio caminha daqui para cá, o jusante vai ser após a ponte, o montante antes da ponte. E essas barragens são feitas com... Ele faz inicialmente uma primeira base nessa barragem e vai adicionando material terroso juntamente em cima daquele material que já foi depositado. Então, há uma grande escavação, você faz uma barragem com material terroso e começa a encher aquilo com os rejeitos. Quando chega no nível daquela barragem que você já executou, você começa uma nova barragem. Então é feita uma berma, que a gente chama, uma pequena plataforma entre uma outra, e ali são feitos um outro aterro até se criar um novo tanque em cima daquele, né? E assim vai até que aquela cota maior lá do Brumadinho atingiu cerca de 84 metros. Então, é um prédio aí de
aproximadamente 30 andares, né, para o público entender. Então, um prédio de 30 andares e aquela barragem foi subindo. A barragem de jusante, que é a mais segura, por quê? Porque ela não utiliza tanto aquele material proveniente da escória, da mineração, do material terroso, porque ela é feita depois. Então, rapidamente no entendimento, você já tinha uma barragem, é como se você criasse uma nova barragem na frente daquela, incorporando essa barragem. Ou seja, a base dessa pirâmide, de topo, de trapézio, né, que fica assim, então a base é largamente aumentada, né? Então você tem ali um atrito solo-barragem muito maior, daí uma certa estabilidade muito maior, e também por incorporar aquela outra, e ali você enche. E isso vai andando para frente, por isso que ela é de jusante. E qual é a vantagem? É exatamente isso. Ela é muito mais cara porque você tem que usar solo natural para fazer essa barragem de peso, mas cada vez que você anda para frente, você está aumentando a base de sustentação. Então, só para ter uma noçãozinha, o empuxo ativo, ou seja, o empuxo, a força que está agindo nessa barragem, né, ela é tão maior quanto fosse a altura ao quadrado. Então, ali naquela base, cada vez que se aumenta, o empuxo aumenta com a altura ao quadrado. Então, você precisa ter exatamente cada vez mais base para fazer. Daí ela tem uma segurança. Só para um efeito comparativo, eu fiz um trabalho técnico nas barragens da Aracruz Celulose, que eram barragens de água, né? E para que o público tenha ideia, eu tinha que fazer um poço de 1 metro por 1 metro com 8 metros de profundidade, exatamente para verificar se havia alguma trinca ou algum meio percolante de água, porque estava saindo água no pé da barragem. Então, a água saía a jusante da barragem. Para vocês terem ideia, eu tinha uma ferramenta que chamava-se enxó, que quem é pedreiro, carpinteiro sabe o que é. Os caras afiavam aquilo e a minha produtividade com um operador dentro desse buraco era de 4 centímetros por dia. Tal a dureza do solo, daquele solo que foi compactado. Então, é um solo que é compactado com métodos de engenharia altamente técnicos, entendeu? E a barragem está lá até agora. Não conseguimos nem chegar nos 8 metros, porque levaria-se dias e mais dias e optou-se, então, depois por um outro meio de pesquisa. Entendeu? Então, essa é basicamente a diferença da jusante, primeiro no custo e segundo no método executivo. Além disso, além dessa execução, você tem os cuidados com a drenagem desse material. Então, são feitos, que a gente chama de drenos subhorizontais, porque eles não são horizontais, evidentemente, eles têm que ter uma inclinação para a água vir. É o mesmo dreno que tem aqui no Alto Teodoro, aquele dreno ali que vocês bebem água, né? Aqueles drenos ali, eu já fui supervisor da rota, ali tem dreno de 400 metros de comprimento. 400 metros. Entendeu? Dreno de 300, 400 metros. E tem que ter manutenção, não sei se a rota está fazendo manutenção deles. Então, o que é que acontece? Esses drenos captam essa água, né, que vai percolando. E existe uma característica interessante. Cada vez que você aumenta a quantidade de material dentro já desse tanque construído, concebido pela execução das barragens, esse material vai depositando e a própria pressão do peso vai fazendo com que a água vai, né, cada vez mais atingindo as partes inferiores. E aí a função do dreno é exatamente essa: captar essa água, né, escoar essa água para uma canaleta. E nós vimos aí, logo depois do acidente, talvez uma semana depois, nós verificamos que apareceu quando apareceram aquelas imagens terríveis da lama tomando conta, aquele carro correndo em círculo, o trem andando para trás, é uma coisa horrível de se ver, e a própria barragem desmontando.
você vê, já existia no laudo do engenheiro, daqueles dois, não sei se são brasileiros, japoneses brasileiros, porque os dois têm nome estrangeiros, né? Dizendo que encontraram vestígios de drenos entupidos, canaletas quebradas, canaletas com empoçamento, ou seja, a água não ia nem para um lado nem para o outro. Tudo isso característica de que havia uma movimentação ali naquele tardóis, quer dizer, na traseira dessa barragem. Então, tudo isso foi uma coisa, um acidente. Esse acidente, por exemplo, eu já não considero mais acidente. A partir do laudo desse engenheiro, eu entendo que acidente é uma coisa não programada, entendeu? Como foi a catástrofe. A catástrofe foi um acidente, mas o que decorrência dele, muitas coisas não são acidentes, né? Foi só um gatilho. É um crime, houve um crime ambiental. Isso, para mim, é certo. Porque eu não posso conceber que um colega coloque num relatório que estava com graves problemas, as canaletas, drenagem, etc. E a drenagem é fundamental, gente. Solo e água não se dão. Não combinam? Não. É genro e sogra. Não, o negócio é complicado. Bela comparação. É um relacionamento complicado, entendeu? Então, toda vez que se mistura esses dois, tem catástrofe, né? Mas também temos meios de amenizar as catástrofes, né? A gente defende há muito tempo, trabalhei muito tempo em empresa de geotecnia, na geomecânica, etc. E a gente entendia, e os engenheiros geotécnicos diziam, olha, catástrofe vai vir, mas não precisa morrer ninguém. Exato. Deslizamento vai ocorrer, mas não precisa morrer ninguém. Eu estava comentando contigo ainda há pouco o caso da sirene que tocou na Rocinha. Eu queria saber quantas pessoas atenderam o pedido da sirene. Isso, infelizmente, a mídia não diz para a gente. Será que aquela população... E tem outro, eu tenho um vídeo no WhatsApp de uma senhora descarregando a lixeira dela na enchente, na Rocinha. 2 lixeiras com a barraquinha jogando lixo. E nego joga mesmo. Aí vem sofá, vem cama, fogão. O que tem, nego joga na enchente. Aproveita, deixa. Eu não sei se é cultural, mas se você for a Paraty, as ruas de Paraty são inclinadas em direção ao mar. Exatamente. Mas por que isso? Porque antigamente a cultura era de que quando o mar se invadia a cidade, aliás, não só Paraty, não, Rua do Ouvidor também era assim. Eu tenho um livro que fala sobre isso. O mar invade, o cara botava o lixo, o mar levava. Não tinha lixeiro, não tinha coleta de lixo, não tinha ninguém queimando lixo. Então, a coleta era feita assim, o próprio mar, na pré-mar, né, que chama, que quando a maré está alta, vem, pega o lixo e volta. E o Rio de Janeiro, características locais, tem um outro problema, que tem um problema e tem uma solução. Que quando a maré está baixa no Rio de Janeiro, pode cair a chuva que cair, que vai escoar tranquilo. Tranquilo não, mas vai escoar bem. Mas se a maré estiver alta, é um tampão. É a mesma coisa que se eu for lá e olhar. Agora, voltando a essa situação absolutamente trágica em Brumadinho, no seu entendimento, o que provocou o rompimento daquela barragem? Foi isso. Foi a água, excesso. Você vê que uma barragem que, pelo que disse o presidente da Vale, estava há 3 anos sendo comissionada, ou seja, não recebia mais rejeito, era de se supor que aquela lama já tivesse um certo adensamento, ou já estivesse mais seca, né? Bem mais seca, bem mais dura, vamos dizer assim, e que ela fosse, e com isso, estabilidade, né? Se ela estiver bem mais seca, é porque não tinha. Então, no momento em que eu vi aquilo, eu vou falar, tem água aí. Porque isso não precisa ser um gênio para entender que havia infiltração de água, ou havia um excesso de infiltração, né? Não havia canaletas de crista correndo por cima da barragem, ou a drenagem não estava funcionando. E uma semana depois veio à tona, veio a conhecimento público,
os relatórios dos engenheiros dando conta que realmente houve falhas na drenagem da barragem e, por conseguinte, criou-se essa instabilidade. E por que a água e o solo é tão importante, gente? Porque é muito simples. O solo, ele tem os grãos, eles têm uma tração, né? Uma tração. E a água, ela provoca, num certo momento, no solo arenoso, ela provoca uma tração. Mas se ela for maior, o volume, ela provoca um distensionamento. Aquele material é por si só de característica mais arenosa ou argilosa, dependendo do material que você mistura. O que acontece? O peso específico de um material desse, vamos dizer, é da faixa de 1,6 tonelada por metro cúbico, ou seja, 1 metro cúbico daquele material pesa 1.600 quilos. E a água, como a gente sabe, é de 1.000 quilos por metro cúbico. Então, quando você soma os dois, dá 2.600. Então, a água, além de ter um processo destrutivo dessa separação, desagregador, ela impõe também um percentual bastante elevado de peso, né? O que a gente chama assim, em linguagem geotecnia de supressão. Então, a supressão ela acaba, por exemplo, a supressão de um nível d'água, no nível andar, é capaz de levantar um prédio de 20, 30 andares com facilidade, sem problema nenhum. Então, o que houve lá foi exatamente, houve uma falha. Primeiro que o método dessas barragens não é o mais indicado, principalmente em se tratando de que a jusante, ou seja, depois da barragem, tem vida humana. Exatamente. Se tem vida humana, entendeu? Não dá para comparar custo de uma barragem com a outra. Se tem uma vida humana ali à frente, ou pega essa pessoa e tira do local e leva para um local seguro, ou você vai ter que construir o método mais seguro. É aquilo que no início do programa você falou, e tem uma frase que diz isso: risco não se controla, risco se gerencia. Entendeu? Então, isso é gerência de risco. Tem perigo ali? Vamos estudar uma solução para aquele caso. Tem perigo ali? Vamos estudar uma solução. Porque o risco você não controla. Agora, Gilmar, nesse viés, colocando uma pimentinha, que nem o grande colega, amigo, engenheiro Leiner Pimentel de Resende sempre sugere nessas ocasiões, o que surgiu primeiro na maioria dessas barragens, sobretudo de maior porte, construídas pela Vale? A própria barragem ou a população que ali está e que sofre nessas ocasiões? Olha, na grande maioria, o que veio primeiro foi a barragem. Porque se a gente conhece um pouquinho ali em Minas, né? Já transitamos por ali. Com facilidade. Pessoalmente. Então, o que acontece? Você tem as áreas de mineração não costumam ser muito próximas dos centros urbanos. Dos centros urbanos. Haja visto, por exemplo, Pará. Pará é Serra do Carajás. Serra dos Carajás é uma área totalmente isolada no sul do Pará, entendeu? Você não tinha ali, eu acho que nem índio tinha ali por perto, não sei. Eu já estive lá perto, mas não me recordo. Mas as barragens de Minas, principalmente essas que a gente está se referindo agora, e agora mais recentemente essa de Vila Nova não é... Nova Lima. Nova Lima, entendeu? São muito próximas. Tanto é que quando você está entrando em Belo Horizonte, você começa a se deparar com esses caminhões enormes, exatamente, né? Trazendo aquele minério, circulando. A estrada é roxa, é um vermelho roxo, né? De oxidação do minério. E, normalmente, em geral, o que vem primeiro são as obras de construção. Na medida que a barragem, a mineração vai se alimentando, vai aglutinando pessoas que para lá correm para trabalhar, né, ou até para melhorar um negócio e tal. Então, cidadezinhas que estavam próximas, né? Brumadinho me parece com uma cidade próxima, Inhotim ali, aquele museu a céu aberto, né? Essa agora de Nova Lima.
que tem esse lugarejo lá chamado Macacos, que, como eu falei para você, lembra muito aqui São Pedro de Lumiar, aqui lá no sul. Valença? Não, Valença já é grande, é lugarejo mesmo, uma vila. Aqui, essa aqui. Conservatória, por exemplo. Pode ser, Paraty. Paraty. E tal, em menor escala, porque lá é realmente pequenininho, é uma rua só, entendeu? E restaurantes maravilhosos com aquela comida horrorosa mineira, que ninguém gosta, né? Coisa horrível. Mas é um lugarzinho assim, e é no alto. Então me surpreende exatamente isso, que é um lugar que não é baixo, ele não está lá no plano. Isso no caso de Nova Lima. Nova Lima, já lá está em cima, entendeu? Brumadinho não, já está bem abaixo da barragem, mas está no rumo da barragem, né? Então, qualquer aviso, são 94 piezômetros em Brumadinho, que é um equipamento para medir movimentação de barragem. São 44, se eu não me engano, nível d'água, para medir elevação de nível d'água, entendeu? E nada funcionou, né? Nada funcionou, sirene não funcionou, os piezômetros, quer dizer, funcionou, tanto é que os engenheiros colocaram no celular. A gente não teve acesso a todos, né? A gente ainda não tem acesso a todos os dados daquele relatório que foi feito. Mas todas as barragens da Vale, dentro desse mesmo critério de construção, etc., vão estar sujeitos ao mesmo nível. A sirene vai tocar, a coisa vai tocar, e depois vai melhorar, entendeu? Isso aí é irreversível, né? Você atendeu um estopim e chamou a atenção para aquela outra coisa importante que você falou no início do programa, porque se denomina fiscalização, né? E aí entra outra coisa danosa que nós temos no nosso país. É uma interferência, como a Luciana, né? Luciana Ferraz colocou bem, parece uma casca, uma cebola, que é cheia de casca, né? Então você tem a Agência Nacional de Mineração, que tem umas certas competências, a Agência Nacional de Água, que tem suas competências, você tem o IBAMA, então essas três a nível federal, você tem legislação estadual, você tem governança e, segundo o ministro, ex-ministro do Supremo, Aires Brito, nós temos na Constituição capítulos específicos para o meio ambiente, né, em que ele, por conta disso, chega a dizer que nós temos a melhor Constituição Federal que há no mundo, tá? Embora não se possa dizer o mesmo do nosso Supremo, né? Mas, em termos de Constituição, segundo o entendimento do ilustre ministro, é a melhor do mundo. Então, essa confusão toda, né? Esse excesso de fiscalização ou de órgãos de fiscalização... De legislação, sobretudo. Não confere nenhum tipo de credibilidade e nem de eficácia. Pelo contrário, né? Só concebe mais burocracia ao processo e aí gera corrupção. Todo mundo sabe que dentro do poder público se gera dificuldades para colher facilidade. Isso é fatal, né? Isso tem mesmo. Então, está aí. Está aberto, não estou dizendo nada de novo, que o povo brasileiro não conhece, desde aquele que frequenta o botequim até o mais culto. E é exatamente, Omar, o que nós trataremos no próximo bloco, uma vez que, particularmente, entendo que, exceto as vítimas, todos têm as suas responsabilidades. Companhia mineradora que tem lucros absurdos. Para que você tenha essa percepção, tendo-se como referência as duas tragédias climáticas, justamente em barragens desta companhia mineradora, ou seja, Mariana e Brumadinho, a empresa auferiu lucro líquido de 42 bilhões de reais. Repetindo, entre as duas tragédias, esta companhia auferiu lucro líquido pela atividade mineradora espalhada pelo país
de 42 bilhões de reais. E aí distribuiu entre os acionistas e investindo nas suas ações nas bolsas de valores, mas não tomou todas as providências que deveria. Engenheiros também são responsáveis, órgãos da administração pública também são responsáveis. Como disse, excetuando-se a vítima, todos são responsáveis. Cabe uma apuração e punição célere, rápida e exemplar, porque exatamente hoje, 18 de fevereiro, o Noticiário Nacional informa que desde ontem, também conhecido como domingo, 17 de fevereiro, boa parte de Nova Lima, cidade que compõe a região metropolitana de Belo Horizonte, está sendo preventivamente evacuada. Aquela população está sendo deslocada para locais seguros. Melhor assim, melhor assim. Mas foi preciso que tivéssemos aproximadamente 300 desaparecidos e vitimados entre mortos e corpos não encontrados para que as autoridades e a população ligassem o sinal de alerta. É justamente o que trataremos no retorno do nosso intervalo. Muito bom. Nossa querida repórter cinematográfica, a competente Jussara, que, aliás, está sendo devidamente dispensada, pelo menos pelo nosso diretor técnico, o amável e competente Marconi Júnior, uma vez que surgiu um problema de relacionamento interno, que eu estou intermediando essas relações. Mas são grandes companheiros e, por conta disso, criam um clima absolutamente descontraído em que um tenta se desfazer do outro, mas eu tenho certeza que não vivem sem a presença do outro, obviamente. Depois do intervalo, retornaremos com essas considerações que são absolutamente pertinentes. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Somos feitos de muitas mãos, de muitos braços e abraços. Somos feitos de fios, equipamentos, somos feitos de meses e momentos. Somos noites em claro, dias corridos. Somos feitos de choros e risos. Somos sirenes, somos silêncio. Somos alívio, somos gemidos. Somos adultos, somos só meninos. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. A Vermar veio aqui o ano inteiro para te dar dicas de construção. Agora chegou a nossa hora de agradecer. Muito obrigada pela sua confiança e por acreditar em toda a nossa equipe na hora da construção do que é mais importante. Os seus sonhos. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Conte com a Vermar em 2019 de novo. A gente tem preço, prazo e a maior alegria de construir com você. Vermar, especialista em sonhar com você. O melhor do Volta às Aulas é comprar o material escolar na Arabesco. É tanta novidade, eu fico louca. Arabesco tem livros didáticos e o material escolar mais top do momento. Arabesco, volta às aulas com estilo. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e também levando até você informação de utilidade pública, que é justamente a nossa principal finalidade. E por se tratar realmente de um programa que leva até você semanalmente informação do seu interesse, quero novamente lhe convidar para a edição da próxima semana, mais precisamente no dia 25 de fevereiro, quando teremos aqui a presença do ilustre prefeito municipal, engenheiro Renato Pinheiro Bravo,
que comparecerá apresentando informações do seu interesse. Até porque, caro contribuinte, você, como eu, é quem paga toda essa conta. Então a gente precisa ter minimamente informações. E também faço esse convite aos ouvintes da Rádio Conselheiro FM, que nesse momento também nos privilegiam com a sua audiência. Até porque este programa, ele também está sendo reapresentado naquela emissora todas as terças-feiras às 20 horas e aos domingos às 11 horas da manhã, por conta de uma parceria institucional entre esses dois veículos, Rádio Conselheiro FM e TV Zoom. E assim você pode também ter acesso ao que tratamos aqui semanalmente, tanto através do seu rádio, 87,7 MHz, quanto pela internet, acessando o site radioconselheirofm.com.br ou baixando o aplicativo da emissora, que é a forma mais interessante no seu celular. É um aplicativo ágil, um aplicativo rápido e que lhe permite acessar permanentemente a programação da rádio online, desde que você esteja, evidentemente, com um sinal de internet razoável. Como também o aplicativo da TV Zoom lhe permite assistir toda a programação da emissora de forma absolutamente confortável e sem dificuldade. Portanto, você, ouvinte do pujante, mas maltratado e abandonado distrito de Conselheiro Paulino, poderá acompanhar a entrevista de Sua Excelência o Prefeito Municipal aqui no programa Cidade Real, na próxima segunda-feira, também conhecido como 25 de fevereiro. Dr. Jomar. Dr. Jomar, engenheiro civil, grande colega de causas nobres, outras nem tanto, ilustríssimo botafoguense, que está numa situação menos sofrida do que o meu coração tricolor, obviamente, está aqui justamente tecendo suas considerações acerca desses desastres ambientais. E aí, caro colega, temos a seguinte nota da Agência Nacional de Mineração, publicada nesta segunda-feira, 18 de fevereiro, que proíbe as mineradoras de manter e construir qualquer instalação, fazer obra ou realizar serviço em uma região até 10 quilômetros abaixo das barragens, ou que pode ser atingida por eventual inundação em até 30 minutos. A resolução dá como exemplo finalidades de vivência, de alimentação, de saúde ou de recreação, que tenham presença humana. No caso de Brumadinho, Minas Gerais, o refeitório dos funcionários da empresa estava próximo à barragem. O rompimento desta barragem deixou, até apurado neste domingo, 17 de fevereiro, 169 mortos e 141 pessoas desaparecidas. Ou seja, trata-se do caso clássico de que, após a porta arrombada, vamos dotá-la de fechaduras e cadeados? Com certeza. Essa resolução, com certeza. Só que não é que ela vem tarde. A Agência Nacional de Mineração foi criada há pouco tempo, entendeu? Porque as normas, normativos, etc., já dão conta de uma legislação, como eu te falei. A legislação ambiental, exatamente por força constitucional, ela tem uma característica até diferente. A legislação ambiental, ela não segue aquele critério de hierarquia, né? De federal, governo estadual, federal, estadual e municipal. No caso da legislação ambiental, sempre vai prevalecer aquela que for mais restritiva. Ou seja, se aqui no município, né, o prefeito tivesse baixado uma norma que não se constrói acima da cota 300, por exemplo, né, a lei de solo, de uso de solo, a lei de loteamento urbano fala na cota 1000, né? Se ele tivesse feito isso, ia ser assim. Acima da cota 300 se constrói nada. E fim de papo, era mais restritiva.
Essa norma que eles estão dizendo aí, de 10 quilômetros, então, também não sei de onde eles tiraram esse número mágico de 10 quilômetros, porque Brumadinho, se eu não me engano, a lama está percorrendo quase 40, né? 40 quilômetros, então é 4 vezes mais do que isso aí. E outra coisa, quando você vai implantar uma barragem, isso não é da noite para o dia. Os estudos demoram anos, né? As pesquisas demoram anos. Então, aquilo leva muito tempo. E existe uma licença prévia. Nessa licença prévia é que o órgão, a empresa que quer fazer exploração, não só de minério, só de qualquer coisa, de barragem de água, de qualquer obra que interfira com a natureza, existe a legislação ambiental, existem as licenças ambientais, que elas caminham por 3 processos: licença prévia, de instalação e operação. Então, na licença prévia, já é dito ali tudo o que se quer fazer. Olha, eu quero explorar minério, vou explorar aqui, aquilo ali, o arranjo físico, da onde vai se situar, e a gente sabe, ou pelo menos ouviu dizer, que o restaurante não estava na licença prévia naquele local, assim como não estava aquele contêiner do Flamengo, onde morreram os meninos, que também não estava na planta do Flamengo. Original. Entendeu? Então, isso é o Brasil. Isso aí foi lá em Brumadinho, na barragem da Vale, que é a segunda maior empresa mineradora do mundo, que arrecada bilhões de dólares. Esses 40 milhões foi só aqui, 40 bilhões, entendeu? Isso acontece em qualquer lugar, qualquer área ambiental. Então, o descuido, o desleixo, é uma característica. A gente não tem a cultura, a prática da prevenção, né? Isso é muito triste. Então, isso aí é uma medida preventiva, tá? Preventiva. Aí vem aquela máxima do brasileiro. Se tem essa lei de 10 quilômetros, né, o cara vai fazer o quê? O espertinho, ele vai construir uma casa lá que fique a 4 quilômetros da barragem. Eu quero saber quem é que vai lá para tirar esse sujeito de lá, se não tiver nada. Como a gente falou no início da pergunta. O que veio primeiro, a barragem ou o cidadão? Né? A população. A população. Né? É sempre assim, uma obra, por exemplo, de Tucuruí, onde eu trabalhei quase 3 anos, o rio Tocantins, ele sobe 12 metros acima do seu nível, tinha um volume de 60 mil metros cúbicos de água por segundo, ou seja, se romper aquilo, varre tudo que tem na frente, não tem mais jeito, não tem. Né? O acidente da natureza tem uma força descomunal. Então, senhor, essa legislação, ela pode ser pertinente, a casa foi arrombada, vamos apertar a legislação. Mas eu tenho certeza que isso, por si só, é mais uma letra da lei, né, onde vai dificultar a licença prévia, porque se tiver um morador ali com uma choupanazinha e ali acabou. Eu já vi empreendimentos aqui em Friburgo, quando eu trabalhei no INEA, a convite de um amigo, Carlos Eduardo, engenheiro agrônomo, um grande abraço, e do Thomas Moretti, que era o superintendente, de a gente ter coisas de obras que deveriam solicitar licença, onde havia uma determinada espécie de peixe dentro de um rio e por aquele peixinho não podia se fazer nada. Tem aquele peixe ali, aquele peixe está em extinção, acabou. Você proíbe qualquer tipo de barragem, e era uma PCH, uma barragem de pequeno porte, né, para gerar aí, sei lá, quantos, talvez uns 60 quilowatts, 600 quilowatts, não era uma coisa pequena. O cara abastecia as bombinhas dele e tal. Então, legislação, meu amigo, nós temos há muitas, tem muita legislação. Eu acho que eu estou numa fase de brincadeira, o culpado disso foi Moisés, porque Jesus falou, amai-vos uns aos outros. Né? E o Moisés pegou aquilo e destruiu, destrinchou e colocou 10 mandamentos. Quem ama não mata, quem ama não detém a mulher do próximo, etc. Então houve aquilo, né? Colocou aquilo e detalhou.
Então não tem que detalhar. É o artigo 5º da Constituição brasileira. Todos são iguais perante a lei. O Supremo hoje está julgando critérios para criminalizar a homofobia. Ora, se o cara é igual a mim, ele vai ter privilégios por ser e eu acho que no Brasil a gente briga muito por privilégio e menos por direito. Não tenha dúvida. Glajomar, ainda assim, as autoridades se mostram, na maioria das vezes, inoperantes no que se refere à fiscalização, até porque a legislação também acaba protegendo aqueles incautos que estão fragilizados diante de fenômenos da natureza, em que ele persiste em continuar residindo nessas áreas, e aqui em Nova Friburgo da mesma forma, onde você observa que construções se proliferam em áreas de risco e o morador, ele se mostra incrédulo em relação a esses fenômenos, entendendo que, por exemplo, essas chuvas intensas que recentemente se abateram sobre a cidade do Rio de Janeiro não subirão a serra, porque assim ele entende que é melhor. E aí depois acaba sofrendo, inclusive, com a perda da própria vida, de parentes, de familiares. Qual é o seu alerta para esta população? Porque certamente nós temos telespectadores que são formadores de opinião e que conhecem muitas pessoas residentes em áreas de risco e podem, evidentemente, levar este seu alerta. Qual é a melhor forma? É sempre obedecer, obviamente, os alertas dos organismos, exemplo, Defesa Civil Municipal, é buscar orientação com pessoas que tenham conhecimento dessas situações, é baseado em fatos anteriores tomarem medidas preventivas ou como também havia na nossa época, amigo, nos testes a que eram submetidos, a letra D. Todas as alternativas anteriores são verdadeiras. É verdade. Não, e no caso do Brasil, essa letra D ou E, né? Eu acho que era E. D ou E. D ou E. Tinha isso. Todas essas alternativas são verdadeiras. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, quando você mora, ou você escolheu um determinado local para residir, ou construir sua residência, ou mesmo seu negócio, se ele está numa área de risco, é evidente que você vai ter que se adequar àquelas necessidades, né? Todo mundo fala, olha, em 2010 eu fiz 230 inspeções como voluntário da Defesa Civil, junto com o colega Leiner e outro 2011. colega Viviane, 2011, com a Viviane, e fizemos várias incursões aí por todo esse tipo de coisa. E o que a gente realmente ouve é a pessoa falar assim, olha, eu não tenho onde morar. O Brasil carece há muito tempo de um plano nacional de habitação. O último que houve, não é muita gente que está nos ouvindo aí, não deve ter nem ouvido falar do Banco Nacional de Habitação. Também conhecido pela sigla de BNH. Então, ali existia uma preocupação dos governos em construir moradias em locais que pudessem ser melhores aproveitados em termos de construções habitacionais com grande concentração. Porque quando você concentra muita gente também, você tem que oferecer, além da residência, você tem que oferecer a infraestrutura. Tem que ter o colégio, tem que ter transporte, tem que ter o saneamento básico. Posto de saúde. Posto de saúde. Então, não é fácil política habitacional, porque ela mexe com muita coisa. Você viu ali o Terra Nova, no início um engarrafamento, hoje já é difícil, as pessoas reclamam, entendeu? Tem aquele outro lá para o lado de Cachoeira, e assim vai. Então, realmente, mas a pessoa tem uma certa segurança. Tem que haver esse comprometimento seu com a sua vida, né? Não é fácil para mim chegar para uma pessoa que está ali
completamente desamparado e falar, olha, só tem que deixar a sua casa. É difícil. Certo, doloroso. Tá uma chuva danada, toca uma sirene, o cara fala, pô, tem que levantar. Como eu falei lá na Rocinha, tocou a sirene, tocou. Quantas pessoas saíram? Quantas pessoas saíram? A gente não vê a mídia fazer uma campanha de orientação, não pode jogar tudo no colo do poder público, entendeu? Porque o poder público não tem essa capacidade de administrar o problema num nível macro, ele tem que estar no macro, no particular tem que haver o comprometimento, entendeu? Tem que ter a campanha, ouve a sirene, sai de casa, e por aí vai. Bom, então esse é uma das razões. E até aproveitar aqui e dizer, olha, as águas de março, como disse o maestro Tom Jobim, as águas de março vão fechar o verão. Nós ainda não estamos livres de acidentes em Nova Friburgo. Nós estamos em constantes momentos de alerta e tal. E esse negócio que você falou aí da chuva, quando cai lá não sobe a serra, mas nós temos que entender o seguinte, que a pior chuva que tem é a que vem do norte, que pega o ar da Amazônia. A Amazônia, olha no mapa, vê onde está a Amazônia. Pega aquele ar quente da Amazônia que bate lá nos Andes, que é lá no Chile. Você vê a grandeza da natureza. Pega o ar da Amazônia com o ar gelado que vem do Chile e canaliza, entra por dentro. A catástrofe de 2011 não veio do litoral a chuva, ela veio lá de cima. Então, essa conversa, quem falou para vocês isso aí, de que a chuva não sobe, se cair lá, não cai aqui, é conversa fiada, porque se ela vier de cima, não tem jeito. Você me fez lembrar da época de 2011, onde se falava muito da zona de convergência do Atlântico Sul, que era justamente criada a partir da Cordilheira dos Andes, você sai tudo Amazônia e Nova Friburgo. E as cidades da região serrana todas estavam na ponta da zona de convergência. E aí sofreram e padeceram bastante. Agora, sobretudo, João Marcos, já encerrando essa entrevista, é preciso também que o cidadão esteja atento aos alertas das autoridades. Isso é fundamental. Quando a Defesa Civil faz um alerta, é preciso se entender que aquele alerta ele obedece critérios técnicos. Não é simplesmente apertar um botão que vai acender o sinal amarelo. Aqueles estágios de atenção e normalidade precisam ser obedecidos. E como nos ensina também o colega engenheiro Gilberto Nader, lenda viva da engenharia municipal, custa muito pouco buscar informações na Defesa Civil. Ligue para 199, como ele nos ensina, 199. Então, faça contato e busque as informações, porque os técnicos da Defesa Civil têm a cidade mapeada e saberão melhor lhe orientar. E essa obediência é fundamental, né, João? Com certeza. Não, o cara ali sabe. Eu tenho aqui a Defesa Civil, tanto de Friburgo como a do Rio de Janeiro, porque eu estou sempre lá também. Emite alerta. Então, emite alerta. É fundamental, gente. Procurar um lugar seguro, sair, tem aviso de chuva, emergência e tal. Isso é fundamental. Nós temos que preservar a vida. A vida é mais importante. O patrimônio, ele pode ser recuperado e pode ser feito. Mas a vida não tem volta. É questão de sobrevivência. Questão de sobrevivência. Ilustre amigo, nobre colega profissional, grande conhecedor da engenharia civil, que aborda com propriedade, com didática. Queremos agradecer a sua presença. Certamente você retornará. E também quero aproveitar a oportunidade, neste momento, para remeter um beijo fraternal para a Dona Márcia. Dona Márcia. Que está no Rio de Janeiro, certamente nos assistindo pela internet. Vai assistir. Ela que acumula a nobre função, ou talvez nem tanto, de sua companheira. Com certeza. Então, um beijo para você, querida Márcia. Muito grato pela sua valiosa audiência e esperamos receber a sua ilustre visita em dado momento. Companheiro, foi muito bom você ter vindo aqui, ter esclarecido essa situação e voltaremos, até porque, como eu sempre faço questão de afirmar, residimos numa área de risco permanente. Com certeza. A história nos mostra de maneira muito cruel esta realidade. Encerramos o nosso programa.
convidando mais uma vez para que você esteja conosco na próxima segunda-feira, 21 de fevereiro, acompanhando uma entrevista imperdível com Sua Excelência o Prefeito Municipal, engenheiro Renato Pinheiro Bravo, cuja assessoria de comunicação já confirmou a sua presença para tratarmos de uma pauta quase que interminável. Que Deus e Santa Rita novamente continue nos abençoando, protegendo, iluminando, sobretudo, todos nós, autoridades e sociedade, comunidade, cidadão individual, que residimos numa área de risco permanente chamada Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.